Oi, irmãos, tudo bem com vocês? Olá. Nós continuamos orando por cada um de vocês, por cada família, viu? E também, se vocês quiserem mandar pedidos de oração no grupo, podem colocar lá que a gente vai ficar orando por cada um dos pedidos e agradecimentos também. Ok, irmãos, então nós estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus. Quero dizer a todos que me sinto melhor, sou grato pelas orações, estou fazendo os tratamentos com remédios naturais e tenho me sentido melhor, tá bom? Então, muito obrigado por suas orações e hoje o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos novamente aqui gravando esse culto para então louvar ao Senhor e levar um pouco da palavra de Deus até você, tá bom? Então nós vamos orar, pedindo ao Senhor a sua bênção nesse tempo, pedindo o seu direcionamento. Então, se você está nos acompanhando e assim for possível, baixe a cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus, tá bom? Ó Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo e Eterno, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, ó Deus, porque reconhecemos que não há outro Deus além do Senhor. Obrigado pelo teu sustento, pela proteção, cuidado, pela maneira como tens suprido nossas necessidades diariamente. Somos gratos, ó Deus, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Gratos, acima de tudo, pela salvação por meio de Jesus Cristo, pelo dom da vida eterna, pela esperança que temos, ó Deus, por meio de Jesus, de um dia estarmos com o Senhor. Obrigado por esse tempo, por podermos nos reunir de modo online e assim, ó Deus, louvar o teu santo nome e ouvir um pouco mais, meditar em tua palavra. Nos abençoe, nos edifica, nos fortalece, nos sustenta, nos molda, ó Deus, nos fala por meio da palavra do Senhor. E que esse tempo, acima de tudo, seja um tempo de glória ao teu nome. Abençoa cada um dos que estão nos ouvindo, nos vendo, que o Senhor fortaleça a fé de cada um dos irmãos. E se porventura, ó Deus, aqueles que ainda não têm ao Senhor, estão nos assistindo, pedimos que o Senhor quebrante seus corações e os conduza ao arrependimento dos seus pecados e à fé genuína em Cristo Jesus. Nós oramos em nome do teu Filho. Amém. Então hoje é quarta-feira, né? Acho que dia 12, é isso. Estou meio perdido 2 dias, mas acho que é dia 12. E nós queremos então louvar ao Senhor com o hino de número 155, que tem como título O Grande Amigo, certo? Então tá ali, dia 13, desculpa, tá bom? Então vamos louvar ao Senhor com o hino O Grande Amigo, que fala um pouco da realidade de nós levarmos diante de Deus as nossas aflições, aos nossos pedidos, as nossas dores, nossa ansiedade, nossos medos, como o irmão Giovanni falou no último culto. É importante nós apresentarmos diante do Senhor tudo aquilo que nós temos passado, pois Ele de fato é o nosso amigo e está a nos escutar. Então cantemos o hino 155, O Grande Amigo. Amigo temos, mais chegado que o irmão, ele manda que levemos todo a Deus em oração, porque nós perdemos sempre, oh que dor no coração, só nós não levamos todo a Deus em oração. Temos vidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração.
cantar mais um hino que tem uma mensagem muito parecida com essa que nós acabamos de cantar. É o hino de número 345, que tem como título Contar a Jesus, certo? Esse é um hino que vai falar da realidade, da necessidade que temos de contar a Jesus todas as coisas que também temos passado, tá bom? Então, 345, Contar a Jesus. Desculpa, irmãos. A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar, os meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. A Jesus Cristo contarei tudo, Ele é o amigo firme e leal. Basta pedir-lhe que sem demora aos meus altares dá fim cabal. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Sempre tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só meu amado, que é invencível, pode, portanto, me proteger. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Deste caminho não me desejam, pois desviar-me e devolver. Mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a permanecer. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Amém. Então, que de fato, diante dos nossos tormentos, só o Senhor é quem pode dar solução, tá bom? Então, vamos agora meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu vou chegar aqui um pouco mais para frente. A família vai se retirar. Então, irmãos, nós queremos continuar nossas meditações na palavra de Deus.
baseado um pouco no livro do John Piper. John Piper é um pastor americano que já há quase 40 anos pastoreou uma igreja batista nos Estados Unidos. E John Piper, além de ser pastor, ele é também escritor, já escreveu diversos livros cristãos. Eu gostaria só de ressaltar que livros cristãos são livros baseados na palavra de Deus, né? Eu gosto muito dos livros do John Piper. E nesse período de pandemia, o John Piper escreveu um livro justamente falando a nós nesse contexto, né? O nome do livro é Coronavírus e Cristo. E o John Piper ele vai apresentar diversas ideias interessantes, ideias bíblicas nesse livro, e nós temos então meditado em algumas dessas ideias, tá bom? Então, hoje eu quero pensar um pouco no capítulo 2 do livro, que tem como título um sólido fundamento, certo? Então, o capítulo número 2 tem como título um sólido fundamento. Então, o que é esse sólido fundamento? Né? Aqui, para ser breve e direto, John Piper chama sólido fundamento, ele se refere à palavra de Deus. O nosso único fundamento sólido realmente que podemos confiar nesses dias e em qualquer outros dias é a palavra de Deus, certo? E aí eu quero trazer algumas ideias que esse pastor ele coloca nesse capítulo do livro, segundo capítulo, e compartilhar um pouco com você. Nós não iremos ver tudo do capítulo, mas só a ideia mais geral, compartilhar aquilo que nos interessa aqui para a meditação, tá bom? Então, primeiramente, John Piper ele começa esse capítulo falando algo muito interessante, né? Ele fala o seguinte, que não importa o que nós pensamos sobre as coisas, mas importa o que Deus pensa. O que eu e você pensam sobre as coisas não é tão importante, mas o que Deus pensa, aí sim é importante, aí de fato tem valor, né? O pastor John Piper ele faz uma citação, ele fala o seguinte nesse capítulo: importa muito pouco o que eu penso sobre o coronavírus ou sobre qualquer outro assunto, mas importa para sempre o que Deus pensa. Ele não está em silêncio sobre o que pensa. Dificilmente uma página da Bíblia é irrelevante para esta crise. Então, a ideia é o seguinte: nós estamos numa crise, né, de saúde e também econômica, e talvez que engloba outras áreas, e é importante pararmos para pensar o que é que Deus pensa sobre tudo isso, né? Às vezes nós ouvimos muitos os especialistas da área, os médicos, ouvimos muitos filósofos, os youtubers, né? Enfim, mas o que mais importa nesse momento é o que Deus pensa sobre toda essa situação. E aí talvez você possa se perguntar, mas pastor, como é que nós sabemos o que Deus pensa? Saber o que eu penso é só lhe falar, né? Eu penso isso sobre isso. Então é muito claro. Saber o que as outras pessoas pensam é fácil se elas falarem. Agora, como saber o que Deus pensa? Nós podemos saber o que Deus pensa porque Deus já nos falou. E Ele nos falou pela sua palavra, pela Bíblia. A Bíblia, então, por ser a palavra de Deus, registra os pensamentos de Deus, registra o que Deus pensa acerca da vida, acerca do ser humano, acerca dessa enfermidade, acerca dessa crise, certo? Então nós temos diversos princípios que vai nos fazer entender o que Deus pensa acerca de tudo isso, tá bom? Agora, como é que nós podemos saber que a Bíblia ela é a palavra de Deus? Como é que nós podemos saber que a Bíblia de fato é aquilo que Deus fala, né? Então aqui eu gostaria muito de enfatizar que de fato a Bíblia ela é a palavra de Deus, como nós veremos daqui a pouco, e quando paramos para falar, para pensar sobre o que Deus pensa, e aí nós podemos encontrar os pensamentos de Deus nas Escrituras.
É diferente do ditado popular que diz, né? A voz do povo é a voz de Deus. Na verdade, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz das Escrituras é que é a voz de Deus. Muitas vezes o povo, a população, vai falar algo, vai pensar algo, justamente o contrário de Deus. Mas você quer saber o que Deus pensa, você quer saber o que Deus acha das coisas, vá para as Escrituras, vá para a palavra de Deus. Eu acho muito interessante o que o irmão João, lá do sertão, João Teles, né? Ele costuma falar sobre a palavra de Deus, né? Ele me conta muito em algumas experiências, quando as pessoas chegam para ele e dizem: ô João, o que é que você acha disso, né? O que é que você pensa sobre isso? Geralmente o irmão João fala, né? Olha, não é o que eu penso, não é o que eu digo, é o que Deus diz. E aí ele aponta para a Bíblia. É o que Deus diz, não é o que eu digo, é o que Deus pensa, não é o que eu penso. Então, geralmente o irmão João ele tem esse hábito de responder às pessoas falando a perspectiva de Deus, falando que de fato Deus pensa e não o que ele pensa, né? E aí ele recorre justamente para a palavra. E esse exemplo é justamente o que eu estou querendo enfatizar aqui. O que Deus pensa, o que Deus acha, está justamente nas Escrituras. É nas Escrituras que nós encontramos a perspectiva de Deus sobre determinado assunto, certo? É muito importante aqui nós entendermos que o que Deus pensa está na Bíblia. Agora, se o que Deus pensa está na Bíblia, nós precisamos nos recorrer justamente à palavra de Deus nesses dias, né? Tenho percebido o seguinte, que muitos de nós têm assistido muitos vídeos, dado ouvidos a muitos youtubers, especialistas, profetas, né, que têm profetizado tantas coisas terríveis, as quais não têm se cumprido. Então, é muito comum nesses momentos nós darmos ouvidos a 1001 coisa, só não a palavra de Deus. Então, um primeiro desafio aqui que eu gostaria de fazer nesses dias, a você aqui nessa meditação, é dê ouvidos ao que Deus pensa. Pare de ouvir mais o que os outros pensam. Pare de ouvir mais o que os outros acham sobre essa pandemia e recorra mais ao que Deus pensa, ao que Deus acha, ao que Deus diz sobre tudo isso. Isso é muito importante. Então, às vezes, a gente recorre a tantas outras coisas, mas não recorre à palavra de Deus. É importante que você, de fato, recorra à palavra de Deus. Agora, por que, mais uma vez, fica a pergunta, como eu posso ter a certeza que a palavra de Deus, que os pensamentos de Deus estão na Bíblia? E aí, aqui nós entramos com outro ponto, que é justamente o seguinte: a Bíblia ela é a palavra de Deus porque ela afirma ser a palavra de Deus. A Bíblia afirma ser a palavra de Deus, por isso ela é a palavra de Deus. Aqui eu gostaria de meditar em alguns textos bastante conhecidos. Primeiramente, eu gostaria de pedir para que você abra em 2 Timóteo, lá no Novo Testamento, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então diz assim as Escrituras: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então eu gostaria de enfatizar principalmente a primeira frase: toda a Escritura é inspirada por Deus. E o que é a Escritura aqui? Né? A Escritura, esse termo Escritura, se refere justamente à palavra, à Bíblia, à palavra escrita. E diz então o texto que toda, não apenas parte, não metade, não apenas algumas partes, mas toda a Escritura, tudo que foi escrito é inspirado por Deus. Essa palavra inspirado, ela significa soprado. Então o que o versículo está querendo nos ensinar é que tudo que foi escrito na Bíblia foi soprado por Deus aos ouvidos dos escritores, aos ouvidos dos homens, certo? Então é importante aqui lembrarmos que não foram os homens inspirados, não são os escritores que foram inspirados,
é a palavra que é inspirada. Então, às vezes, as pessoas confundem, né, que inspiração é aquela ideia, né, mirabolante que as pessoas têm, tive uma inspiração. Não, não é isso. Quando a Bíblia fala que toda a Escritura foi inspirada, ela quer dizer que toda a Escritura foi soprada por Deus aos ouvidos dos homens. É por isso que os homens que escreveram a Bíblia, apesar de serem pecadores e falhos, escreveram justamente aquilo que Deus quis. Porque Deus soprou a palavra, o que Deus quis que fosse escrito aos homens. Mas aí talvez você fique na dúvida, né? Mas aí, e se os homens, então, mesmo ouvindo o que Deus queria que fosse escrito, eles escrevessem outra coisa? E aí tem um outro versículo que nos faz confiar mais ainda nas Escrituras, nos faz confiar mais ainda que a Bíblia de fato é a palavra de Deus. Aqui é onde nós encontramos o que Deus pensa, certo? O outro texto então que eu estou falando é em 2 Pedro capítulo 1. Eu peço que você abra lá, 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Então 2 Pedro fica ali já perto de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, certo? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, nos diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui o apóstolo Pedro vai dizer que nenhuma profecia da Escritura veio por vontade humana, veio por vontade do homem. Apesar de que homens foi que escreveu a palavra de Deus, registrou a Bíblia, o texto vai nos dizer que os homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, aqui nós podemos então destacar duas coisas. A Bíblia, a palavra, as Escrituras, elas foram sopradas por Deus, e os homens que receberam a palavra foram dirigidos, foram movidos pelo Espírito Santo. Então, quando você junta essas duas coisas, nós temos a Bíblia. É por isso que a Bíblia ela é perfeita, ela é a palavra de Deus, ela não contém erros, ela é a palavra eterna, a palavra verdadeira, na qual podemos confiar. Porque Deus assoprou e Deus garantiu que os homens escrevessem justamente aquilo que Ele soprou, dirigindo, movendo esses homens a registrarem exatamente aquilo que Deus quis. Então, é por isso que a Bíblia, de fato, ela é a palavra de Deus. E aqui nós temos outros textos, né? Por exemplo, quando falamos da Bíblia, o Antigo Testamento, ele foi escrito por, a maioria do Antigo Testamento foi escrito por profetas. O Novo Testamento, a maior parte foi escrito pelos apóstolos. E de fato foi isso. Os profetas no Antigo Testamento falavam em nome de Deus. É por isso que quando nós lemos o Antigo Testamento, encontramos muito aquela expressão dos profetas, né? Dizendo que a palavra de Deus veio aos profetas e eles diziam, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E por que os profetas falavam isso, né? Porque os profetas, eles recebiam a palavra era soprada aos profetas e eles tinham toda a autoridade de dizer, assim fala o Senhor. Então, no Antigo Testamento nós temos a garantia da palavra de Deus por meio dos profetas. Os profetas foram o canal que trouxe a palavra de Deus. E no Novo Testamento nós temos os apóstolos. É interessante que na segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, nós temos um texto lá que Paulo diz que aquela igreja recebeu a palavra de Paulo como palavra de Deus, como de fato era. A igreja recebia a instrução de Paulo como palavra de Deus, os ensinos de Paulo. E Paulo escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Então Deus soprava a palavra a Paulo e Paulo era movido, era dirigido para escrever as Escrituras. É por isso
que a Bíblia, de fato, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é onde está registrado os pensamentos de Deus, a opinião de Deus, o que Deus acha, o que Deus diz sobre todos os assuntos. É por isso que quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos ter toda a certeza que ela é verdadeira, que ela é fiel, porque ela procede de um Deus fiel, de um Deus verdadeiro, de um Deus que não pode mentir, como diz a Bíblia. Deus não pode mentir. É por isso que o John Piper, esse pastor que eu estou falando do livro, ele vai dar o título a esse capítulo, Um Sólido Fundamento. O nosso único fundamento sólido é as Escrituras. Então, os médicos erram, os profissionais da saúde erram, todo mundo erra, políticos erram, especialistas erram. Então, às vezes, nós damos muito ouvido ao que as pessoas falam, e pouco nós paramos para ouvir o que Deus fala. É importante nós entendermos que o único fundamento sólido para mim e para você está aqui. Porque o que Deus pensa é o que de fato importa. É o que de fato vai valer no final. Certo? E eu gostaria então de encerrar esse momento fazendo algumas considerações breves. Certo? A primeira consideração é o seguinte: nesses dias, em meio a tantas notícias e opiniões, nós assistimos jornais, vídeos. Então, em meio a tantas notícias, opiniões, dê ouvidos a Deus em sua palavra. Então, é interessante que quando nós falamos que a Bíblia diz, quando eu digo a Bíblia diz, eu estou dizendo Deus diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É como dizer, Deus diz em sua palavra. Quando lemos a Bíblia, é Deus falando. Então, o desafio que eu faço a você, primeiramente, é dê ouvidos à palavra de Deus. Nesse momento de pandemia, tire tempo para ouvir o que Deus diz. Em segundo lugar, eu desafio você a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, medite na Bíblia. Estude a Bíblia se possível, e descubra o que Deus quer lhe falar. Então, quantas pessoas falam muito que amam a Deus, que tem Deus no coração, que é Deus para cima, Deus para baixo, mas a maioria das pessoas que falam isso não dão ouvidos à palavra de Deus. Essa aqui é a verdade. A maioria das pessoas que falam isso nem lê a Bíblia, nem escutam pregações, nem sequer se importa com o que Deus pensa. Então, meu desafio para você é leia a Bíblia. Aproveite o tempo que você está em casa para ler, para meditar dia e noite, como diz as Escrituras. Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Outro desafio, o terceiro desafio é: vá para a palavra e você encontrará instrução, encorajamento e o conforto, o consolo necessário. Às vezes as pessoas estão muito angustiadas, muito ansiosas, como o irmão Giovanni falou no último culto, e perdem de ser consoladas, confortadas, só porque não buscam ouvir a Deus. Então, leia a Bíblia e você há de encontrar na palavra de Deus o encorajamento, o consolo e a instrução necessária. E por último, não seja apenas um ouvinte da palavra, seja um praticante. Esse é um grande defeito da população hoje em dia. As pessoas às vezes até escutam a Bíblia, até escutam pregações, até leem a Bíblia, até conhecem, mas poucas são as pessoas que de fato ouvem a palavra e praticam. Como diz Tiago, não sejais apenas ouvinte, mas sejais praticantes da palavra, certo? Como Jesus diz, que aquele que ouve a palavra e pratica é como o homem que constrói sua casa sobre a rocha, sólido fundamento. Lembra lá? Fundamento sólido. Aquele que ouve e pratica é como o homem que constrói a casa sobre a rocha, sobre um fundamento sólido. Mas aquele que ouve e não pratica
é como aquele homem que constrói a casa sobre areia, sobre um fundamento que não é sólido. E aí quando vem a tempestade, cai. Então, o grande desafio é: não apenas escute, não apenas estude, não apenas leia, não apenas ouça a palavra, mas pratique. Pratique a palavra. É na palavra que você vai poder encontrar o que Deus diz sobre a salvação. É na palavra que você vai encontrar o que Deus diz sobre a vida eterna, sobre os céus, como ir para o céu, como ter o perdão dos pecados, como ser salvo. E aí é na palavra que de fato nós encontramos a opinião de Deus. Então que o Senhor nos abençoe grandemente e nos faça nesses dias assustadores nos refugiar justamente no único fundamento sólido, que são as Escrituras, que é a palavra de Deus, certo? Então que nesses dias de medo, tristeza, frustração, mentiras e tantas outras coisas que deixam nossas vidas, né, como que em areia movediça, Deus nos faça de fato a enxergar que o único fundamento sólido é a sua palavra. Amém? Então, mais uma vez, Deus te abençoe. Vamos orar novamente, pedindo que o Senhor nos ajude a pôr em prática aquilo que Ele tem nos falado, tá bom? Ó Santo Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado por esse tempo de meditação. Nos faz, Senhor, entender que a Tua palavra, de fato, é o único fundamento sólido para as nossas vidas. Ela é a palavra verdadeira, é a palavra eterna, pois procede de um Deus que é fiel, um Deus que não pode mentir, um Deus que é perfeito. Ó Deus, eu oro para que o Senhor mova os nossos corações a buscar a Ti em Tua palavra. Que o Senhor incline nossos corações à palavra do Senhor, nos ajude a meditar nela dia e noite, e que assim possamos encontrar o consolo, o conforto, a exortação e a instrução que precisamos, o encorajamento. Ó Deus, que o Senhor, acima de tudo, nos faça dar valor àquilo que o Senhor pensa, àquilo que o Senhor diz, que a Tua palavra seja a maior autoridade em nossas vidas, e que por meio da Tua palavra muitos venham ao conhecimento da verdade, sejam libertos dos seus pecados e conheçam o plano da salvação por meio de Jesus Cristo. Nós oramos em nome dele. Amém. Então, um grande abraço, Deus te abençoe, até o próximo curso, tá bom?